Milionário vê mulher pedindo ajuda na chuva com seu bebê, e o que aconteceu depois deixou todos chocados. Deixe seu like. Obrigado. A garoa fina e persistente que caía sobre São Paulo naquela manhã de terça-feira tinha nomes diferentes para pessoas diferentes. Para os apressados nos seus carros, era trânsito. Para os que corriam sob marquises, era um incômodo. Para Rosa, era desespero líquido e gelado. Cada gota que escorria por seu rosto se misturava ao suor frio da fome e ao sal das lágrimas, que ela já não se dava ao trabalho de enxugar. Em seus braços, envolto numa manta fina e úmida que cheirava a mofo e medo, estava Caio, seu filho. O único motivo pelo qual ela ainda encontrava forças para permanecer de pé. O corpinho de poucos meses tremia, não apenas pelo frio, mas pela falta do leite que ela não conseguia mais produzir. Rosa o apertava contra o peito, um gesto inútil contra a umidade que atravessava suas roupas e as dele, mas era tudo o que podia oferecer. Sua voz, quando tentava pedir ajuda, saía como um sopro rouco, engolido pelo barulho dos motores e das buzinas. Uma ajuda, por favor, é para o meu filho. As palavras morriam antes de alcançar os vidros fechados dos carros ou os ouvidos de quem passava com o olhar fixo no chão, evitando o seu. Perto dela, 2 homens de terno, abrigados sob um guarda-chuva, a observavam com desdém. Mais uma. Aparecem como praga em dia de chuva. Se oferecer trabalho, não querem. Preferem ficar pedindo. Um deles comentou. O outro concordou com um riso seco. Ainda usam uma criança para dar o golpe. Devia ser crime. Rosa ouviu. Cada palavra foi como uma pedra atirada contra seu peito já dolorido. Ela encolheu os ombros, virando o rosto para proteger Caio não apenas da chuva, mas da crueldade do mundo. Ela não era uma golpista. Era uma mãe. Uma mãe que tinha falhado em tudo, menos no amor por aquele pequeno ser. Do outro lado da avenida, no conforto silencioso de um sedã alemão, Leonardo sentia a impaciência crescer. A reunião com os investidores internacionais era em menos de 1 hora, e o trânsito da Marginal Pinheiros não perdoava. Ele tamborilava os dedos no couro do assento, repassando mentalmente os pontos da sua apresentação. Números, projeções, lucros. Esse era o seu mundo. Um mundo de certezas calculadas e vitórias planejadas. Foi então que seu olhar, varrendo a paisagem cinzenta sem realmente ver, focou em um ponto de cor desbotada do outro lado da rua. Era ela. Uma mulher encharcada, quase se fundindo com o concreto do viaduto. No início, foi apenas uma imagem, um borrão. Mas algo o fez olhar de novo, com mais atenção. Não era a pobreza que o prendeu. Ele via a pobreza todos os dias da janela do seu carro blindado. Foi a maneira como ela se curvava sobre o pequeno volume em seus braços. Havia uma ferocidade protetora naquele gesto, uma barreira de amor frágil contra a imensidão da indiferença da cidade. Ele viu o tremor dos seus ombros, a cabeça baixa, a rendição e a teimosia, lutando no mesmo corpo. Por um instante, o gráfico de lucro sumiu de sua mente. A voz dos investidores se calou. Ele viu outra imagem, uma memória antiga e empoeirada de sua própria mãe, anos atrás, contando moedas na mesa da cozinha para decidir entre pagar a conta de luz ou comprar o remédio para ele. Uma luta silenciosa, cheia de uma dignidade que ele nunca esqueceu. Aquela mulher na chuva tinha a mesma dignidade quebrada. Uma força que ele não entendia tomou conta de sua vontade. Ele se inclinou para a frente, a decisão formada antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca. Ele não sabia o que ia fazer, nem por quê. Sabia apenas que não podia seguir em frente e deixar aquela cena para trás, como se fosse apenas mais uma parte da paisagem. O que aconteceria se ele simplesmente ignorasse aquele impulso e fosse para sua reunião? Ele provavelmente fecharia o negócio.
ficaria ainda mais rico. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o maior negócio de sua vida talvez não estivesse na sala de reuniões, mas do outro lado daquela avenida molhada. Roberto, encoste o carro ali na frente. A voz de Leonardo soou estranha para si mesmo, cortando o silêncio climatizado do veículo. Havia uma urgência nela, que não vinha da pressa para a reunião, mas de algo muito mais profundo e primitivo. Senhor? O motorista Roberto, um homem que trabalhava com Leonardo há quase uma década e conhecia cada nuance de sua rotina, olhou pelo retrovisor, a confusão estampada em seu rosto. A reunião com o grupo chinês é em menos de 1 hora. A Marginal não vai nos perdoar se pararmos agora. Eu sei, pare o carro, Leonardo repetiu, e desta vez não havia espaço para questionamentos. Sua decisão era uma rocha. O carro de luxo deslizou suavemente até o acostamento, um peixe exótico e reluzente em meio ao cardume de veículos apressados. Antes que Roberto pudesse sequer pensar em pegar o guarda-chuva, Leonardo já havia aberto a porta. O ar frio e úmido da cidade o atingiu como um tapa, um choque de realidade que o tirou do mundo asséptico de suas finanças. A chuva fina e gelada começou a manchar imediatamente o tecido caro de seu terno italiano, mas ele não se importou. Seus olhos estavam fixos do outro lado da rua, na figura encolhida de Rosa. Ele atravessou a rua, desviando dos carros com uma agilidade que não sabia que possuía. Os motoristas buzinavam, irritados com aquele homem louco que se jogava na frente deles, mas Leonardo não ouvia. O único som em sua mente era o zumbido de uma pergunta. E se fosse a minha mãe? Rosa viu a figura alta e bem vestida se aproximando e seu corpo se enrijeceu. O instinto de sobrevivência gritou perigo. Homens assim não se aproximavam dela para oferecer ajuda. Eles vinham para enxotá-la, para humilhá-la, para se sentirem superiores. Ela apertou Caio com mais força, virando o corpo para usar a si mesma como um escudo. Preparou-se para o insulto, para a ordem de saia daqui. Mas as palavras que vieram foram diferentes. Senhora! A voz era grave, calma, e não continha o desprezo que ela esperava. Leonardo parou a uma distância respeitosa. Você e seu filho não podem ficar aqui. Vão acabar doentes. Rosa ergueu o rosto lentamente. A chuva escorria por suas feições cansadas, revelando olhos grandes e assustados, mas que ainda guardavam uma centelha de orgulho. Ela não disse nada. O que poderia dizer? Que ele estava certo. Que ela sabia que estava matando a si mesma e ao seu filho aos poucos, mas que o mundo não lhe dera outra opção. Leonardo viu a hesitação, o medo e a desconfiança batalhando no rosto dela. Ele deu mais um passo. Por favor, deixe-me ajudar. Um lugar seco, algo quente para comer. Só isso. Ele olhou para o pequeno embrulho nos braços dela e o choro fraco de Caio, quase um miado de gatinho, chegou aos seus ouvidos. Aquele som selou seu destino. Pelo seu filho, ele acrescentou. E essa foi a chave que abriu a fechadura do medo de Rosa. Ela assentiu, um movimento quase imperceptível. Seguiu-o em silêncio, como um animal ferido que decide confiar. Roberto, o motorista, observava a cena pelo retrovisor, boquiaberto. Ele viu seu patrão, o implacável Leonardo Bastos, o tubarão do mercado financeiro, guiar uma mulher em situação de rua até a porta do carro. Ele saltou para fora e abriu a porta traseira, o profissionalismo superando o choque. Rosa entrou no carro com um cuidado reverente, sentando-se na beirada do assento de couro, com medo de sujar ou contaminar aquele santuário de riqueza. O cheiro de carro novo e de perfume caro era tão estranho que a deixou tonta. Leonardo não a levou a um de seus restaurantes 5 estrelas. Ele sabia que isso apenas a humilharia. Lembrou-se de um pequeno café, um lugar simples e familiar perto de seu antigo escritório. Para o café da esquina, Roberto, ordenou. O silêncio dentro do carro era pesado.
Rosa apenas olhava para o filho, que, sentindo o calor repentino, começava a se acalmar. Leonardo a observava pelo canto do olho. Ela era jovem, talvez nem tivesse 30 anos. As mãos que seguravam o bebê eram finas, mas marcadas por calos e sujeira. O que teria acontecido para jogar uma vida tão jovem no abismo? No café, ele a conduziu para uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Pediu uma sopa de mandioquinha, pão fresco, um suco de laranja e, para o bebê, uma mamadeira de leite morno. Quando a comida chegou, Rosa olhou para o prato fumegante como se fosse uma miragem. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela primeiro pegou a mamadeira, testou a temperatura no pulso com um instinto maternal que nem a miséria conseguiu apagar, e alimentou Caio. Só depois que o bebê arrotou, satisfeito, e adormeceu em seu colo, foi que ela pegou a colher. Ela comeu devagar, cada colherada uma mistura de alívio e dor. Leonardo não fez perguntas, apenas esperou. Quando ela terminou, ele falou: "Eu não quero ser invasivo, mas preciso entender." Com a voz ainda fraca, Rosa contou. Não a história toda, mas o suficiente. Falou do emprego que perdeu, da família que não tinha e do pai de Caio. "Ele me disse que me amava." Ela sussurrou, a vergonha e a raiva misturadas. Quando contei da gravidez, ele prometeu que ia assumir. Disse que precisava resolver umas coisas e depois voltava. Ele nunca mais voltou. Soube que ele estava com outra mulher. O telefone dele parou de funcionar. Ele me abandonou. Me traiu e me abandonou com um filho. A última frase foi dita com um veneno que revelava a profundidade da ferida. Leonardo ouviu cada palavra. Ele viu a dor crua nos olhos dela, a dor de uma traição que era pior que a fome e o frio. Ele sentiu uma onda de raiva contra aquele homem anônimo e covarde. Ele olhou para o relógio. A reunião já estava irremediavelmente atrasado. Ele tomou outra decisão. Tirou da carteira um bolo de notas de R$ 100. Não contou. Apenas colocou sobre a mesa. "Pegue para suas despesas imediatas." Os olhos de Rosa se arregalaram. "Eu não posso. É muito." "Pode e vai," ele disse, com uma firmeza que não admitia recusa. Em seguida, pegou sua carteira de cartões, tirou um e o estendeu para ela. "Este é o meu cartão. Tem meu nome e meu número pessoal. Eu preciso ir agora. Tenho um compromisso inadiável. Mas me ligue daqui a exatamente 5 horas. Eu vou atender, não importa onde eu esteja. E vou buscar você e seu filho para levá-los a um lugar seguro e decente." "Promete que vai ligar?" Rosa pegou o cartão com as 2 mãos como se recebesse uma hóstia sagrada. As letras douradas brilhavam contra seus dedos sujos. Leonardo Bastos, presidente. Ela leu o nome, mas o que ela viu foi a palavra esperança. Ela assentiu, incapaz de falar. 5 horas, Rosa, estarei esperando." Com um último olhar para o bebê adormecido, Leonardo se levantou e saiu, deixando para trás uma mulher em estado de choque e o cheiro de sopa quente no ar. Ele não sabia, mas naquele momento ele não tinha apenas oferecido uma refeição. Ele tinha oferecido a ela a chance de reescrever seu destino, e agora tudo dependia de uma única ligação telefônica. Rosa ficou sentada à mesa por um longo tempo depois que Leonardo saiu, o calor da sopa ainda se espalhando por seu corpo, lutando contra o frio que morava em seus ossos há meses. Em uma mão, ela segurava o maço de dinheiro com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos. Na outra, o cartão de visitas. Era liso, pesado. As letras douradas pareciam brilhar com uma promessa quase inacreditável. Leonardo Bastos, presidente. Ela repetiu o nome em sua mente. Era o nome de um anjo ou de uma ilusão? Caio dormia em seu colo, a respiração suave e ritmada, o rostinho sereno pela primeira vez em dias. Olhando para ele,
Rosa sentiu uma onda de determinação feroz. Não era por ela, era por ele. Por aquele futuro que ela mal ousava sonhar, mas que agora parecia ter uma porta, e aquele pequeno retângulo de papel era a chave. Mas onde guardar algo tão precioso? Seus bolsos eram rasgados. Sua pequena bolsa improvisada era um convite para ladrões. Ela precisava do lugar mais seguro do mundo. Seu olhar caiu sobre o filho. Com um cuidado infinito, ela deslizou o cartão de visitas para dentro do macacãozinho de Caio, acomodando-o contra o peito quente do bebê. Ali, junto ao coração dele, estaria seguro. Ninguém ousaria mexer ali. Com a chave do seu futuro a salvo, ela ajeitou o filho nos braços, sentindo o peso reconfortante do dinheiro dentro da blusa, e saiu do café. O mundo do lado de fora parecia diferente. A chuva havia diminuído para um chuvisco fino e a cidade não parecia mais tão ameaçadora. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era apenas uma sombra faminta. Ela tinha um plano. 5 horas. Ela precisava encontrar um lugar para esperar e, mais importante, um telefone para fazer a ligação. Enquanto caminhava, ajeitando a manta de Caio para protegê-lo do vento, o movimento fez com que o cartão, liso e escorregadio, deslizasse pela abertura do macacão. Ele caiu na calçada úmida, um pequeno retângulo branco com letras douradas, pousando silenciosamente ao lado de uma poça d'água. Rosa, absorta em seus pensamentos e no cuidado com o filho, não ouviu, não sentiu, não viu nada. Ela continuou seu caminho, levando consigo a esperança, mas deixando para trás a chave para realizá-la. Enquanto isso, Leonardo chegou à sua empresa como um furacão. Atrasado, com o terno amassado e ainda úmido, ele entrou na sala de reuniões onde os investidores o aguardavam com expressões que variavam da impaciência à irritação. Mas algo havia mudado nele. Ele pediu desculpas pelo atraso com uma calma que surpreendeu a todos, e então começou sua apresentação. Falou com a mesma paixão e precisão de sempre, mas por baixo dos números e projeções, sua mente estava em outro lugar. A cada slide, ele via o rosto de Rosa. A cada meta de lucro, ele ouvia o choro fraco de Caio. A reunião foi um sucesso estrondoso. Os investidores, inicialmente céticos, foram conquistados por sua confiança renovada. Apertos de mão, sorrisos, promessas de uma parceria lucrativa. Leonardo deveria estar exultante. Mas seu olhar não parava de se desviar para o relógio na parede e para o celular sobre a mesa. 1 hora, 2 horas, 4:30. Ele dispensou sua equipe, recusou os convites para um almoço de comemoração e se trancou em seu escritório. O ponteiro do relógio marcou as 5 horas. O silêncio do telefone era um grito em seus ouvidos. A euforia da vitória nos negócios se desfez, substituída por uma ansiedade corrosiva. Ela não vai ligar, uma voz cínica sussurrou em sua mente. Ela só queria o dinheiro. Foi ingênuo da sua parte, Leonardo. As pessoas são assim. Ele se lembrou dos homens que julgavam Rosa na rua. Será que eles estavam certos? Mas então, outra imagem se sobrepôs. A maneira como ela alimentou o filho primeiro. A vergonha em sua voz ao falar do homem que a abandonou. A forma como seus dedos tremeram ao segurar o cartão. Aquilo não era atuação. Aquilo era real. As horas se passaram. A decepção começou a se transformar em preocupação. E se algo tivesse acontecido? E se ela não tivesse um telefone? E se tivesse sido assaltada? A possibilidade de ela ter simplesmente desprezado sua ajuda parecia cada vez menos provável e mais dolorosa. Incapaz de se concentrar, ele pegou as chaves do carro. Roberto, cancele o resto da minha agenda. Vamos voltar ao café da esquina. Ele chegou ao local e seu coração afundou. Não havia sinal dela.
Ele entrou, o coração batendo forte, e perguntou a uma garçonete se ela tinha visto a moça com o bebê. A moça deu de ombros. Muitas pessoas passam por aqui, senhor. Derrotado, Leonardo se virou para sair. Foi quando seus olhos de predador, treinados para encontrar detalhes que ninguém mais via, captaram algo no chão, perto da porta. Meio submerso em uma poça, sujo de lama, estava o seu cartão. Ele se agachou e o pegou. As letras douradas estavam opacas, o papel amolecido, quase se desfazendo. Ele ficou ali, parado no meio da calçada, com o cartão destruído na mão. O mundo pareceu girar em devaneios. A prova estava ali. Ela o havia jogado fora. Desprezado sua oferta. O cinismo venceu. Ele sentiu uma pontada de raiva, de humilhação. Ele, Leonardo Bastos, que nunca se expunha, havia aberto uma fresta em sua armadura por uma desconhecida e ela havia cuspido nela. Amassou o cartão na mão e o jogou na lixeira mais próxima com um gesto de fúria contida. Entrou no carro, o rosto uma máscara de pedra. Para casa, Roberto. Ele não queria mais pensar no assunto. O caso estava encerrado. O tempo para Rosa havia se tornado um inimigo. Ela o sentia passar nos roncos de sua própria barriga e no choro intermitente de Caio. Encontrou um banco seco sob a marquise de uma loja fechada e se permitiu um momento de descanso. Era hora. A promessa das 5 horas havia chegado. Com o coração batendo uma mistura de medo e euforia, ela começou a procurar um telefone público, o dinheiro para a ficha já separado na mão. Mas antes, por um impulso de se certificar, ela deslizou a mão para dentro do macacão de Caio, para tocar a chave de seu futuro. Seus dedos encontraram apenas o tecido macio e o calor do corpo do bebê. Nada mais. Um arrepio gelado percorreu sua espinha, muito pior que o da chuva. Ela apalpou de novo, com mais urgência. O pânico começou a subir por sua garganta como uma bile amarga. Não, 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 ela sussurrou, a voz trêmula. Ela despiu o filho ali mesmo, no banco, o desespero superando qualquer vergonha. Sacudiu o macacãozinho, virou-o do avesso. Nada. O cartão não estava lá. Tinha sumido. O mundo de Rosa desabou. O ar lhe faltou nos pulmões e ela se curvou, um soluço seco e doloroso escapando de seus lábios. A culpa a atingiu com a força de um soco. Como pôde ser tão estúpida, tão descuidada? O universo lhe dera uma chance, uma única, milagrosa chance, e ela a deixara escorregar por entre os dedos como areia. Por que tudo na minha vida tem que dar errado? Ela se perguntou, as lágrimas agora caindo livremente, quentes de raiva e autodepreciação. Ela olhou para o filho, que a encarava com seus olhos grandes e inocentes, e a culpa se aprofundou. Ela não havia falhado apenas com ela mesma, havia falhado com ele. Ainda havia o dinheiro. Ela tocou o maço dentro da sua camisa. Era uma quantia que ela não via há anos. Dava para comer, para encontrar um quarto barato por algumas noites. Mas e depois? O dinheiro acabaria. E ela voltaria a ser a mesma Rosa de antes, invisível, sem esperança, com um filho para criar na miséria. Aquele cartão não era apenas um número de telefone, era um caminho. A esperança, que florescera tão vibrantemente horas antes, agora era uma planta murcha e pisoteada. Com o coração pesado, ela tomou uma decisão. Voltou ao café da esquina. Uma parte dela, a mais tola e desesperada, ainda esperava encontrá-lo ali. Talvez ele tivesse voltado, ou pudesse encontrar o cartão pelo chão. Mas o local estava quase vazio, e a cadeira onde Leonardo se sentara era apenas uma cadeira, e todo o caminho que percorreu, ela olhava pelo chão e não encontrou o cartão perdido. Ela entrou no café. Pediu um prato simples, mais para ter o direito de ficar ali do que por fome. Comeu mecanicamente, o sabor da comida perdido em meio à amargura de sua falha. O que faria agora? Voltar para a rua, para a mesma esquina, parecia uma tortura. Mas para onde mais ela poderia ir?
Enquanto Rosa se afogava em seu desespero, Leonardo dirigia para o outro lado da cidade, para um bairro tranquilo e arborizado. Ele havia jogado o cartão fora, mas não conseguia jogar fora a sensação de inquietação. Ele estacionou em frente a uma casa charmosa, com um jardim bem cuidado. Hoje era o aniversário de sua mãe, 78 anos. Era um ritual sagrado. Ele encontrou Dona Helena sentada em sua poltrona favorita, perto da janela, olhando para o jardim com um olhar vago. Uma cuidadora sorriu para Leonardo e se retirou discretamente. "Oi, mãe, feliz aniversário", disse ele, ajoelhando-se ao lado dela e beijando sua mão enrugada. Ela virou o rosto para ele e, por um instante, seus olhos azuis, nublados pelo Alzheimer, brilharam com reconhecimento. "Léo, meu filho, você veio." "Eu sempre venho, mãe, sempre." Ele segurou a mão dela, sentindo a pele fina como papel. Era a única pessoa no mundo que ela ainda reconhecia. Para ela, os irmãos dele, os netos, eram estranhos gentis. Mas ele, seu primogênito, era sua âncora na névoa da memória que se dissipava. "Aconteceu uma coisa hoje, mãe." Ele começou a contar mais para si mesmo do que para ela. "Eu conheci uma mulher, na rua, com um bebê, na chuva. Ela parecia tão perdida." "Como nós éramos, lembra?" Dona Helena sorriu, um sorriso doce e distante, sem entender completamente as palavras, mas sentindo a emoção na voz do filho. "Eu tentei ajudar", continuou ele, a voz embargada. "Mas acho que ela não quis a minha ajuda. Acho que as pessoas às vezes preferem o que já conhecem, mesmo que seja o sofrimento." Ele falava da mulher, mas também de si mesmo, da sua própria dificuldade em aceitar a vulnerabilidade. Ele deu a ela um presente, conversou por mais uma hora sobre trivialidades, sentindo o amor incondicional que só ela lhe dava. Um amor que não exigia lucros ou resultados, apenas sua presença. Mais tarde, já em seu apartamento luxuoso e silencioso, a conversa com a mãe o assombrava. Ele se serviu de um uísque e foi até a enorme janela de vidro que exibia São Paulo aos seus pés. As luzes da cidade eram como diamantes espalhados sobre um veludo escuro. Mas ele não via a riqueza. Ele via o passado. Sua mente o levou de volta no tempo para uma época em que ele e sua mãe não tinham nada. Ele se lembrou de uma noite específica, muito parecida com aquela, chuvosa e fria. Ele, um menino de 8 anos, e sua mãe, recém-viúva e despejada, dormindo nos fundos de uma padaria, cobertos por papelões. Ele se lembrou do estômago roncando, do medo do escuro e do abraço de sua mãe, que sussurrava histórias de reis e castelos para fazê-lo esquecer a dureza do chão. Ela era a sua fortaleza. Ela o protegeu com a mesma ferocidade com que Rosa protegia Caio. Aquele impulso que o fez parar o carro não veio do nada. Veio daquele menino de 8 anos, assustado e com fome. Ao tentar salvar Rosa, ele estava, de alguma forma, tentando salvar sua própria mãe, e ele mesmo daquelas memórias. E ao ser rejeitado, ou ao pensar que foi, a dor que sentiu não era a do orgulho ferido de um milionário. Era a dor daquele menino, vendo a porta da esperança se fechar mais uma vez. Ele virou o copo de uísque de uma só vez, o álcool queimando sua garganta, mas não o suficiente para apagar a imagem de uma mulher na chuva, abraçada ao seu filho. O dia seguinte amanheceu cinzento, um espelho do estado de espírito de Leonardo. Ele mergulhou no trabalho com uma ferocidade quase punitiva, tentando afogar as memórias e a inquietação em planilhas, teleconferências e decisões de milhões de dólares. Mas era inútil. A imagem daquela mulher, com sua dignidade frágil e seu desespero silencioso, estava gravada em sua mente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de sua própria mãe na dela. Foi no meio de uma negociação tensa que seu celular pessoal vibrou. Era Roberto, o motorista. Leonardo atendeu, a voz ríspida pela interrupção.
O que foi, Roberto? Estou ocupado. A voz do outro lado da linha era hesitante, mas firme. Senhor, desculpe incomodar, mas o senhor não vai acreditar. Eu estou passando pela marginal, perto daquela ponte, e ela está aqui. O mundo de Leonardo parou. As vozes na sala de reunião se tornaram um zumbido distante. Ela quem, Roberto? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. A moça, senhor, a Rosa, com o bebê. Ela está no mesmo lugar de ontem, parada, olhando para os carros. O que eu faço? O senhor quer que eu vá até lá, que eu pergunte por que ela não ligou? O coração de Leonardo se dividiu. Uma parte dele, a parte cínica e ferida, gritou: Não, deixe-a. Ela fez a escolha dela. Ela jogou o cartão fora. Só quer mais dinheiro. A humilhação do dia anterior ainda estava fresca. Não, Roberto, ele disse, a voz fria como gelo. Não faça nada. Ela teve a chance dela. Volte para os seus afazeres. Ele desligou o telefone com um clique seco, encerrando o assunto. Mas ele não conseguiu encerrar o sentimento. Uma inquietude, uma intuição poderosa e irracional tomou conta dele. Era a mesma força que o fizera parar o carro no dia anterior. Era a voz de sua mãe em sua memória, dizendo que a verdadeira força não está em desistir das pessoas, mas em dar uma segunda chance. E se ele estivesse errado? E se a história toda fosse um trágico mal-entendido? A dúvida era uma tortura. Viver com a certeza de que ela o rejeitou era uma coisa. Viver com a possibilidade de que ele a abandonou ao erro era insuportável. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone novamente e discou o número de Roberto. Volte lá, disse ele, a voz urgente. Vá falar com ela, descubra o que aconteceu. Eu preciso saber a verdade, Roberto, para não carregar essa dúvida. Roberto, que ainda não havia se afastado muito, deu meia volta com o carro. Ele viu Rosa, o rosto marcado pela noite mal dormida, o corpo balançando suavemente para acalmar o filho. Ele parou o carro e se aproximou dela com cuidado. Senhora, Rosa! Ao ouvir a voz e reconhecer o rosto do motorista, o mundo de Rosa girou. A esperança que ela pensava estar morta e enterrada ressuscitou com uma força violenta. As pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos na calçada, as lágrimas que ela não tinha mais forças para chorar jorrando de seus olhos. Graças a Deus! Oh, meu Deus, obrigada! Ela soluçava, agarrando-se à perna da calça de Roberto como se ele fosse um anjo enviado dos céus. Roberto, um homem simples e de bom coração, ficou profundamente comovido. Ajoelhou-se ao lado dela. Calma, minha senhora, calma. O que aconteceu? Por que não ligou? Eu perdi, ela disse em meio aos soluços, a voz quebrada pela emoção. Eu perdi o cartão, eu juro. Eu procurei por toda parte, voltei ao restaurante, mas ele sumiu. Eu não tinha como ligar, não tinha o número. Eu pensei que tinha perdido tudo. Naquele instante, Roberto soube que ela falava a verdade. A dor e o alívio em seu rosto eram genuínos demais para serem fingidos. Ele pegou o celular. Senhor Leonardo, está na linha? Estou ouvindo, Roberto. Ela perdeu o cartão, senhor, foi isso. Ela está aqui desesperada. Ela achou que nunca mais o veria. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Leonardo fechou os olhos e a imagem do cartão amassado que ele jogara no lixo o assombrou. A culpa o atingiu. Ele a julgara, a condenara sem um julgamento justo. Sua voz, quando voltou, era suave, mas carregada de uma emoção que Roberto raramente ouvia. Roberto, coloque-a no carro agora. Leve-a para o meu apartamento. Ligue para a dona Lúcia, a governanta. Diga a ela para preparar o quarto de hóspedes e providenciar tudo o que ela e o bebê precisarem. Roupas, comida, um banho quente, tudo. Diga que mais tarde chego em casa e que ninguém vai mais fazer mal a ela. A viagem até o apartamento de Leonardo foi um borrão para Rosa. Ela estava sentada no mesmo banco de couro macio de antes, mas desta vez não sentia medo ou vergonha. Sentia uma exaustão profunda,
como se o peso de anos de luta estivesse finalmente sendo retirado de seus ombros. Caio, sentindo a calma da mãe, dormia tranquilamente em seus braços. O carro deslizou para a garagem de um prédio imponente na Zona Sul, um mundo de concreto e vidro que parecia pertencer a outro planeta. Na porta do apartamento, uma senhora de cabelos grisalhos e uniforme impecável os esperava. Era Dona Lúcia, a governanta, cujo rosto exibia uma mistura de profissionalismo e curiosidade mal disfarçada. Ela olhou para Rosa, para suas roupas gastas e para o bebê em seus braços, e depois para Roberto, o motorista, que apenas deu de ombros, como quem diz, ordens do patrão. Apesar da estranheza da situação, a lealdade de Lúcia a Leonardo era absoluta. "Seja bem-vinda", disse ela, a voz neutra, mas não hostil. "O senhor Leonardo pediu para preparar tudo para a senhora e seu filho. Por favor, me acompanhe." Rosa entrou no apartamento e seu queixo caiu. Era um espaço vasto com janelas que iam do chão ao teto, revelando uma vista espetacular da cidade. Os móveis eram elegantes. As obras de arte nas paredes pareciam valer mais do que ela ganhara em toda a sua vida. Ela se sentiu pequena, uma intrusa naquele palácio de silêncio e ordem. Dona Lúcia a guiou até um quarto de hóspedes que era maior que qualquer lugar onde Rosa já havia morado. Uma cama com lençóis brancos e macios, um banheiro privativo com toalhas felpudas e uma variedade de sabonetes e shampoos. Sobre a cama, roupas novas, um conjunto de moletom confortável, roupas íntimas e até mesmo um pijama. Ao lado, um berço de madeira escura, já montado, com um pequeno enxoval. Rosa tocou os lençóis do berço com a ponta dos dedos. Eram tão macios. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de pura gratidão. "O banho está pronto, senhora. Pode usar o tempo que precisar. Depois trarei uma refeição para a senhora", disse Lúcia, antes de se retirar e fechar a porta suavemente. O banho foi um ritual de purificação. Rosa sentiu a água quente lavar não apenas a sujeira de dias, mas também o cansaço, a humilhação, o desespero. Ela lavou os cabelos, sentindo o perfume do shampoo caro, e chorou. Chorou pela vida que estava deixando para trás e pela vida que ela não sabia como começar. Depois de vestir as roupas limpas, que pareciam um abraço em seu corpo, ela comeu a refeição mais saborosa de sua vida. Um simples prato de arroz, feijão, bife e salada, mas que para ela tinha o gosto da dignidade. No final da tarde, Leonardo chegou. Ele encontrou Rosa sentada na poltrona do quarto, ninando Caio, que agora vestia um macacãozinho novo e cheirava a talco de bebê. O coração de Leonardo se apertou. Ele se sentiu culpado por tê-la julgado. "Rosa", disse ele, a voz suave, "me desculpe. Eu deveria ter imaginado que algo tinha acontecido." "O senhor não tem que se desculpar por nada", respondeu ela, a voz ainda tímida. "O senhor salvou a minha vida e a do meu filho." Ele se aproximou e estendeu a ela uma pequena caixa. "Eu comprei isso para você. É simples, mas vai servir para nos comunicarmos." Dentro havia um celular novo. "Tem um número já funcionando nele. Pedi para a operadora ativar." Ele então se virou para a porta, onde Lúcia esperava. "Lúcia, eu sei que não é o seu costume, mas eu gostaria de pedir que a senhora dormisse aqui hoje. Não quero que a Rosa se sinta desconfortável ou sozinha em um ambiente estranho." A governanta assentiu, o respeito por seu patrão crescendo ainda mais. Aquele gesto, aquela preocupação com o bem-estar emocional de Rosa, dizia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Na manhã seguinte, um sábado, o sol entrava pelas janelas da sala de jantar. Leonardo, Rosa e Dona Lúcia tomavam café da manhã juntos. O clima era mais relaxado. Leonardo, sem o terno e a gravata, parecia mais acessível. "Rosa", começou ele, depois de um gole de café, "eu não quero que você pense que isso é apenas um abrigo temporário. Eu quero te ajudar a recomeçar. De verdade.
Mas para isso, preciso saber mais sobre você. O que você fazia antes? Antes de tudo isso, Rosa hesitou por um momento. A memória de sua antiga vida parecia pertencer a outra pessoa. Eu era auxiliar de enfermagem, disse ela, a voz ganhando um pouco de confiança. Trabalhava em um pequeno hospital de bairro, na Zona Leste. Eu gostava muito. Gostava de cuidar das pessoas, de aliviar a dor delas. Era o que eu sabia fazer. Leonardo a ouviu com atenção, um brilho de interesse em seus olhos. Alguém que dedicava a vida a aliviar o sofrimento alheio e que acabara sofrendo tanto. A ironia era cruel. Ele estava prestes a dizer algo quando seu celular tocou. O nome na tela o fez gelar. Decida, cuidadora mãe. Com licença, disse ele, levantando-se abruptamente. Uma ligação da cuidadora de sua mãe, em um sábado de manhã, nunca era um bom sinal. Ele foi para o seu escritório para ter privacidade, o coração na boca. Alô, dona Cida? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe? A voz de Cida do outro lado era aflita. Não, senhor Leonardo, sua mãe está bem, está calma. O problema é comigo. Eu preciso pedir demissão. Leonardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Demissão? Como assim, Cida? Aconteceu algo? Eu fiz algo de errado? Não, senhor, de jeito nenhum. O senhor é o melhor patrão do mundo, mas é a minha filha, a que mora em Minas. Ela teve o bebê ontem. O parto foi complicado. Ela está muito fraca e o bebê precisa de cuidados especiais. Ela me ligou chorando, pedindo ajuda. Ela não tem mais ninguém. O marido trabalha embarcado. Ela só confia em mim para estar lá. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, mas eu sou a avó. Eu preciso ir. Leonardo passou a mão pelos cabelos, o desespero tomando conta. Encontrar uma cuidadora para sua mãe foi um processo longo e difícil. Sua mãe não aceitava qualquer um. Com Cida, ela havia criado um laço, uma rotina. Uma nova adaptação seria um inferno para ela e para ele. Cida, por favor, me dê um tempo. Eu não posso encontrar alguém assim de uma hora para outra. Minha mãe, eu sei, senhor, e isso está me matando. Mas minha filha precisa de mim hoje. É urgente. Eu sinto muito mesmo. Leonardo desligou o telefone, o corpo pesado. Ele olhou pela janela, para a cidade que ele dominava, mas se sentiu completamente impotente. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas não podia comprar a paz de espírito para sua mãe. Teria que ligar para agências, fazer entrevistas, passar pelo processo torturante de novo, sabendo que cada rosto novo era uma fonte de estresse e confusão para a mulher que ele mais amava. Ele se sentou em sua cadeira, a cabeça entre as mãos, sem saber por onde começar a resolver aquele problema que parecia insolúvel. Leonardo voltou para a sala com o peso do mundo nos ombros. Seu rosto, antes relaxado, agora era uma máscara de preocupação. Ele se sentou à mesa, o café intocado esfriando na xícara. Rosa e Dona Lúcia perceberam a mudança imediatamente. «Aconteceu alguma coisa, senhor Leonardo?» perguntou a governanta, a voz cheia de uma preocupação genuína. Leonardo suspirou, passando a mão pelo rosto. É a minha mãe, Lúcia. Cida, a cuidadora, pediu demissão. A filha dela teve um bebê, precisa de ajuda urgente. Ela vai embora hoje. Boo! Ele olhou para a governanta, o desespero evidente em seus olhos. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda para encontrar outra pessoa, mas isso leva tempo. Minha mãe não pode ficar sozinha. Eu estava pensando, talvez a senhora pudesse ir para lá, só por alguns dias, até eu resolver isso. Eu sei que é contramão, que o trânsito é terrível, mas... O coração de Dona Lúcia apertou. A casa de Dona Helena ficava do outro lado da cidade. Seria uma jornada diária desgastante. Mas ela jamais negaria um pedido daqueles a Leonardo. Ele era mais que um patrão, era quase um filho. Claro, senhor, não se preocupe, eu vou.
Faço o que for preciso pela sua mãe. Enquanto eles conversavam, Rosa ouvia em silêncio. Cada palavra sobre a necessidade de um cuidador, sobre a fragilidade de uma mãe idosa, ressoava dentro dela. Ela olhava para Leonardo, para aquele homem poderoso que, de repente, parecia tão vulnerável, e sentiu uma necessidade avassaladora de agir. Ela não podia mais ser um fardo, um projeto de caridade. Ela precisava se levantar, retribuir a mão que a erguera do chão. Era a sua chance de recomeçar, não como uma vítima, mas como alguém que tinha algo valioso a oferecer. Com o coração batendo forte, ela se levantou. As duas cabeças se viraram para ela. Senhor Leonardo, com licença, disse ela, a voz ainda tímida, mas com uma nova firmeza. Eu posso ajudar. Leonardo a olhou, confuso. Ajudar como, Rosa? Com a sua mãe, ela disse, ganhando confiança a cada palavra. O senhor me perguntou o que eu fazia. Eu era auxiliar de enfermagem. Eu sei cuidar de pessoas idosas, sei dar medicação, sei lidar com pacientes acamados, com dificuldades de locomoção. Eu tenho experiência. Deixe-me cuidar dela. Eu quero retribuir tudo o que o senhor está fazendo por mim. Não quero ser um peso. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Leonardo e Dona Lúcia se entreolharam, chocados. A solução para o problema mais impossível de Leonardo estava bem ali, na sua frente. Parecia bom demais para ser verdade, uma peça que o destino encaixava com uma perfeição quase assustadora. Você faria isso, Rosa? Perguntou Leonardo, a esperança começando a brilhar em seus olhos. Seria uma honra, respondeu ela. E pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno tocou seus lábios. A decisão foi tomada. Não havia tempo a perder. Leonardo, Rosa com Caio no colo, e Dona Lúcia entraram no carro e foram direto para a casa de Dona Helena. Encontraram Cida com as malas prontas, o rosto marcado pela ansiedade de partir e pela culpa de deixar sua paciente. Ao ver o grupo chegar, ela sentiu um alívio imenso. Leonardo fez as apresentações. Mãe, esta é a Rosa, e este é o pequeno Caio. Rosa vai ficar aqui com a senhora por um tempo. Dona Helena, que estava em um de seus dias mais lúcidos, olhou para Rosa. Seus olhos azuis, geralmente enevoados, focaram na jovem com uma curiosidade gentil. Então, seu olhar desceu para o bebê nos braços de Rosa. Um sorriso doce e infantil iluminou seu rosto. Um bebê, ela sussurrou, estendendo a mão enrugada para tocar a cabecinha de Caio. Faz tanto tempo que não vejo um bebê nesta casa. Caio, em vez de se assustar, sorriu para a senhora, um sorriso banguela e puro. Naquele instante, uma conexão se formou. A presença da criança trouxe uma energia nova, uma leveza que a casa não via há anos. Cida, vendo a aceitação imediata de Dona Helena, sentiu o coração se acalmar. Ela passou as horas seguintes explicando a Rosa toda a rotina. Os horários dos remédios, as comidas preferidas, os programas de TV que a acalmavam, os primeiros sinais de agitação. Rosa ouvia tudo com a atenção de uma profissional, anotando cada detalhe. Sua experiência era evidente. Ela sabia o que perguntar, como abordar os tópicos mais delicados. Tudo estava resolvido. Leonardo, sentindo um alívio que não cabia no peito, imediatamente fez algumas ligações. Mandou entregar um berço novo, brinquedos para Caio e providenciou para que um dos quartos fosse rapidamente preparado para Rosa e seu filho. Ela não seria uma empregada, seria uma companheira para sua mãe, com todo o conforto e dignidade, e ainda receberia um ótimo salário para recomeçar sua vida. Com o coração mais leve, Cida se despediu, agradecendo a Rosa e a Leonardo, e partiu para sua própria missão familiar. A transição foi mais suave do que qualquer um poderia sonhar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Rosa deitou-se em uma cama de verdade, em um quarto que era seu, com seu filho dormindo tranquilamente no berço ao lado. Ela não era mais uma sem-teto.
Ela tinha um lar, tinha um propósito, sentia-se útil, valorizada. O sentimento era tão avassalador que ela mal conseguia processar. Com o celular novo que Leonardo lhe deu na mão, ela sentiu um impulso. Conectou-se ao Wi-Fi da casa e, com os dedos trêmulos, abriu o aplicativo de sua rede social, algo que não fazia desde que sua vida desmoronara. Havia dezenas de notificações antigas, mensagens de pena de conhecidos distantes que ela ignorou. Mas uma mensagem, no topo da lista, chamou sua atenção. Era recente, de apenas algumas semanas atrás. O nome do remetente era desconhecido. Viviane. A curiosidade a venceu. Ela abriu a mensagem. As palavras que leu fizeram o ar fugir de seus pulmões e seu coração parar por um instante. Oi, Rosa. Você não me conhece. Meu nome é Viviane. Eu sou prima do Tiago. Eu sei que já faz muito tempo e você provavelmente odeia todos da família. E principalmente ele, o pai de seu filho. Mas eu preciso te contar uma coisa. Eu encontrei seu perfil por acaso. Por favor, se você ler isso, me responda. É muito importante. É sobre o Tiago. As palavras na tela do celular dançavam diante dos olhos de Rosa. Viviane, prima do Tiago. O nome dele, que ela tentou enterrar sob camadas de raiva e mágoa, ressurgiu com a força de um fantasma. Por um longo momento, ela apenas encarou a mensagem, o coração martelando contra as costelas. O que aquela mulher poderia querer depois de tanto tempo? Revirar a ferida? Jogar mais sal? Uma parte dela queria bloquear o perfil, apagar a mensagem e fingir que nunca a vira. Mas outra parte, uma parte que ela não sabia que ainda existia, precisava saber. A necessidade de um ponto final era mais forte que o medo da dor. Com os dedos trêmulos, ela digitou uma resposta curta, quase seca. Sou eu. O que você quer falar sobre o Tiago? Ela enviou e prendeu a respiração. A resposta veio quase que instantaneamente, como se Viviane estivesse do outro lado, esperando por aquele momento há meses. A cada nova mensagem que chegava, o mundo de Rosa se desconstruía e se refazia, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Rosa, graças a Deus, eu te procurei por tanto tempo. Eu sei que você deve odiá-lo, pensar que ele te abandonou. Mas não foi isso que aconteceu. Meu Deus, não foi nada disso. O coração de Rosa começou a bater mais rápido. O que aconteceu, Viviane? Ele me deixou grávida e sumiu. O que mais eu poderia pensar? Eu sei. E essa é a nossa culpa. Nós deveríamos ter te encontrado antes. Rosa, no dia em que você contou a ele sobre a gravidez, ele não fugiu. Ele ficou louco de felicidade. Ele me ligou gritando no telefone que ia ser pai, que era o homem mais feliz do mundo. Ele disse que ia se casar com você, que ia construir uma família. Ele estava radiante. Rosa lia as palavras, mas seu cérebro se recusava a processá-las. Felicidade? Casamento? Aquilo não se encaixava na narrativa de abandono que ela construíra para sobreviver. Viviane continuou, as mensagens chegando em uma torrente de emoção. Naquela noite ele saiu com os amigos para comemorar. Bebeu demais, estava eufórico. E então, ele desapareceu. Nós o procuramos por toda parte. Ligamos para a polícia, para os hospitais. Por semanas, não tivemos nenhuma notícia. Foi um inferno. Você lembra? Ninguém entendia o sumiço dele. Depois você sumiu. E quando finalmente o encontramos, ele estava em um hospital público como indigente. Ele tinha sofrido um acidente de carro naquela mesma noite, Rosa. Uma batida feia. Ele nunca chegou em casa. O ar faltou nos pulmões de Rosa. Ela levou a mão à boca, um soluço preso na garganta. Acidente? Ele ficou em coma. A mensagem seguinte dizia, e cada palavra era um prego no caixão de sua raiva. Por meses. Os médicos diziam que era um milagre ele ainda estar vivo.
Nós ficamos ao lado dele, orando, esperando. Nós tentamos te procurar, Rosa. Fomos no seu antigo endereço, mas você já tinha ido embora. Ninguém sabia de você. Seu telefone não funcionava mais. Nós não tínhamos como te avisar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa, silenciosas e quentes. A imagem do homem que a traiu, que a abandonou, estava se desfazendo, sendo substituída por outra, infinitamente mais trágica. A de um homem feliz, comemorando a paternidade, cuja vida fora roubada em um instante. Ele não a abandonara. O destino o arrancara dela. A mensagem seguinte de Viviane foi a que a quebrou por completo. Ele nunca acordou, Rosa. Está há mais de 1 ano em coma. Ele nunca soube que o filho dele nasceu. Ele nunca soube que era um menino. Rosa desabou. O choro que veio não era de tristeza, mas de uma catarse violenta. Era o choro por toda a raiva injusta que sentira, por todo o ódio que nutrira por um homem que, na verdade, a amara até seu último momento de consciência. Era o choro pela vida que eles poderiam ter tido, pela família que lhes foi roubada. Ela olhou para Caio, dormindo serenamente no berço, e viu nele não mais o símbolo de seu abandono, mas o último e precioso legado do amor de Tiago. Um legado vivo, pulsante, de um pai que ainda lutava pela vida em algum lugar. Quando finalmente conseguiu se acalmar, ela viu que havia mais uma mensagem. Minha tia, a mãe do Tiago, ela cuida dele, Rosa. Vai ao hospital todos os dias. Ele não pode receber alta. Ela está devastada, vendo o filho definhar naquela cama, dia após dia. Ela acha que a vida dele foi interrompida sem deixar nada, sem deixar um rastro no mundo. Ela não sabe que tem um neto. Rosa, saber do Caio. Seria como dar a ela um motivo para continuar lutando. Seria como ter um pedaço vivo do Tiago de volta. Ela precisa saber. Ela precisa conhecê-lo. Naquele momento, em meio à sua própria dor, Rosa sentiu uma nova onda de propósito. Seu filho não era apenas seu. Ele também pertencia a uma avó que chorava pelo filho inerte em uma cama de hospital. Ele tinha uma história, uma família, raízes que ela precisava honrar. E talvez, apenas talvez, a existência de Caio pudesse ser a luz que aquela família precisava para não se apagar. Com uma calma que ela não sabia de onde vinha, ela digitou sua resposta, as lágrimas ainda manchando a tela do celular. Viviane, eu sinto muito. Eu não sabia de nada. Diga à sua tia, a avó do meu filho, que ela não está mais sozinha. Diga a ela que eu vou levar o Caio para conhecê-la. E para conhecer o pai dele. Ele precisa conhecer a família dele. Eu prometo. Ao enviar a mensagem, Rosa sentiu como se a última corrente que a prendia ao passado tivesse se quebrado. A verdade, embora dolorosa, a havia libertado. Seu futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, seu passado estava em paz. E em algum lugar, em um quarto de hospital, um homem ainda respirava. E agora, seu filho e a mulher que ele amava estavam a caminho. A esperança, frágil mas real, havia renascido das cinzas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A casa de Dona Helena, antes um refúgio de silêncio e rotina, floresceu com a presença de Rosa e Caio. A energia vibrante do bebê, seus risos e balbucios, trouxeram uma nova melodia para os corredores. Dona Helena, em seus momentos de lucidez, irradiava uma alegria que há muito não se via. Ela adorava a companhia de Rosa, a forma gentil como era cuidada, a paciência e o carinho que Rosa dedicava a cada detalhe. E Caio? Caio era a luz de seus olhos, um raio de sol que a fazia sorrir mesmo nos dias mais nublados de sua memória. Rosa, por sua vez, encontrou um propósito e uma paz que jamais imaginou. Cuidar de Dona Helena era mais do que um trabalho.
Era uma forma de retribuir a bondade que a salvara. Ela se dedicava com paixão, aplicando seus conhecimentos de enfermagem e, mais importante, seu coração. Mas havia outra família esperando. A família de Tiago. Após a troca de mensagens com Viviane, Rosa sentiu que era hora. Com o apoio e a compreensão de Leonardo, ela marcou o encontro. A ansiedade era palpável. Como seria recebida? Como seria recebida pela avó de Caio? O dia chegou. Rosa, com Caio em seus braços, foi ao encontro da família de Tiago. A avó paterna, uma senhora de olhos marejados e semblante cansado, a esperava. O momento em que seus olhos encontraram Caio foi mágico. O menino, com seus traços tão semelhantes aos de Tiago quando criança, era um espelho do filho que ela tanto amava e que agora jazia inerte. Lágrimas de emoção e alívio rolaram pelo rosto da avó. Ela abraçou Caio com uma força que vinha da alma, um abraço que continha toda a dor da perda e toda a alegria do reencontro. Rosa foi recebida não com julgamento, mas com um amor e uma gratidão avassaladores. A família de Tiago, que também sofreu com a incerteza e a dor, encontrou em Caio um pedaço vivo do filho, do sobrinho, do primo que eles tanto amavam. As histórias de Tiago foram contadas, as memórias compartilhadas, e Rosa finalmente pôde preencher as lacunas de sua própria história, entendendo o homem que a amara e que o destino lhe roubara. A partir daquele dia, Caio passou a ter 2 lares. Ele revezava entre a casa de Dona Helena, onde Rosa o criava com todo o amor, e a casa da avó paterna, que o mimava e o ensinava sobre o pai que ele nunca conheceu. Era uma família grande e imperfeita, unida pela dor e pelo amor, e Caio era o elo que os mantinha conectados. Rosa, com o coração em paz, continuou sua rotina com Dona Helena, e sempre que ia para o hospital, ela colhia as flores mais bonitas do jardim de Dona Helena. Eram para Tiago. Ela levava Caio, e juntos eles visitavam o pai. Rosa falava com ele, contava sobre o dia de Caio, sobre as risadas de Dona Helena. Ela lia para ele, cantava para ele, e Caio, com seus dedinhos pequenos, tocava a mão do pai, como se soubesse que ali havia um amor que o esperava. A esperança de um milagre nunca se apagou. Eles tinham fé que um dia ele ia acordar. Leonardo observava tudo de perto. Ele via a transformação em Rosa, a alegria em sua mãe, a vida que Caio trouxe para todos. E mais importante, ele sentia a transformação em si mesmo. O vazio que o dinheiro não preenchia, a inquietude que o perseguia, começaram a diminuir. O bem que ele fizera a uma desconhecida, sem esperar nada em troca, havia retornado para ele de formas inesperadas. Seus negócios prosperavam, mas agora ele encontrava um novo sentido em cada vitória. Não era apenas sobre lucros, mas sobre o impacto que suas ações podiam ter na vida das pessoas. Ele se sentia mais leve, mais feliz, mais humano. A história de Rosa, de Caio, de Tiago, de Dona Helena e de Leonardo se tornou um testemunho silencioso. Um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, a gentileza é uma força capaz de transformar destinos. Que o verdadeiro valor não está no que se acumula, mas no que se compartilha, e que às vezes levantar quem não tem nada a oferecer em troca é a maior recompensa de todas. A vida, com suas reviravoltas e surpresas, continuava, tecendo novos fios de esperança e amor, provando que um único ato de bondade pode, de fato, mudar o mundo. Se a jornada de Rosa e Leonardo tocou o seu coração e renovou a sua fé na bondade, mostre o seu apoio. Curta este vídeo para que mais pessoas possam se inspirar com essa mensagem. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, que são feitas para emocionar e transformar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Comenta abaixo. Amei se você achou uma história linda. Muito obrigado e até a próxima.